Bem-vindos ao Fofoca de Segunda, o podcast que desenterra os acontecimentos mais chocantes da história. Olha aqui, seus fofoqueiros. Vocês acham que sabem tudo sobre o passado? Acharam errado. Nós, que temos a língua mais afiada que chicote, vamos te contar os casos que só os maiores xeretas da história conhecem. Toda segunda, um novo episódio para você começar a semana com o pé direito. Ou com o pé torto, né? Vai saber. Olha, eu sou uma mulher experiente, 50 anos de vida, 2 cesáreas, divorciada, um curso de cabeleireira que nunca terminei e um diploma de administração que só serviu para eu administrar as minhas decepções. Mas naquele dia eu tava acabada, menina. Tinha acabado de receber a ligação do banco. Rosa Madalena, o gerente negou seu empréstimo consignado. Em seguida, eu cheguei em casa e a gata tinha derrubado meu vaso de Comigo Ninguém Pode. Até a planta me largou, gente. E essa gata tenebrosa, o peso do mundo, se abateu sobre mim e as preocupações voltaram. Aí, eu fiz o que qualquer mulher sensata faria. Coloquei o meu vestido vermelho, bem bonito, passei um batom vinho escuro, mesmo sendo 10 da manhã, e saí para caminhar e ir direto para minha terapia. Bom, para quem não sabe, minha terapia é caríssima, viu? E é conhecida por alguns como shopping. Foi chegando no shopping que eu vi uma lona vermelha esticada no canto da praça e um cartaz escrito em caneta dourada: consulta com Cigana Mirna, amor, trabalho e conselhos da vida. Eu não sou dessas de acreditar em tudo, mas quando a gente está desesperado por qualquer sinal, qualquer placa pode servir de sinal divino. E aí eu entrei. Era tudo como nos filmes. Cheirinho de canela no ar, uma música instrumental bem convidativa e uma cadeira que tinha uma mantinha florida por cima e uma almofada fofa no meio. E lá estava ela, sentada com um turbante que parecia saber mais da minha vida do que eu. Ela me olhou por cima dos óculos e disse, com um sotaque que eu não soube identificar: Rosa Madalena, estava te esperando. Você demorou, mas veio. Pois é, eu estava dando uma volta. E a volta foi longa, né? Ela interrompeu, já embaralhando um baralho que fazia mais barulho que meus joelhos na aula de pilates. Eu me sentei sem dizer nada. Ela sorriu. Ela sabia. Eu ainda não sabia o quê, mas ela sabia. Rosa, você sabe o que é caminhar sem nunca ter um lugar para chegar? Eu sei bem, menina. Ultimamente eu ando fazendo muito isso. É mais do que isso, boba. É carregar uma saudade antiga, daquilo que nem se viveu. Ela virou uma carta. A imagem era de uma estrada longa, cheia de poeira. Meu coração deu um pulo, mas eu fingi que não me abalei. Tem algo que você... Tem algo em você que anda há gerações. Algo que atravessa mares, que fugiu de fogueiras, que dançou de olhos fechados no meio do medo. Desculpa, Dona Mirna, certo? Eu acho que eu não entendi muito bem. Você sente tristeza, querida. É a tristeza dos seus. Você carrega no corpo uma história que foi arrancada dos livros, mas nunca saiu do sangue. Eu arregalei os olhos, não porque entendi tudo, mas porque parecia que ela estava lendo a minha alma por meio daquele baralho. Muitos dos nossos vieram do Punjab. Sabe onde fica? É perto do Jalapão? Não, minha flor. Punjab fica na Índia. E foi de lá que, entre guerras, perseguições e esperanças,
começou o caminho de um povo inteiro que nunca teve terra, mas sempre teve estrada. Ela virou outra carta, um símbolo dourado, algo que parecia uma roda de fogo. Os Romani, os que caminham, os que foram chamados de cigano, os que aprenderam a viver onde não podiam morar, os que encontram na dança resistência em meio à dor, os que trocam o choro pelas belas músicas contagiantes. Então por isso eu às vezes danço sozinha na sala quando ninguém tá olhando. Sabe, eu sinto um calor danado e uma vontade de dançar, e é aí que eu me sinto livre. Pode ser, ou pode ser só a menopausa chegando mesmo. Mas há coisas que moram na gente sem a gente saber dar o nome. E hoje a gente vai dar um nome a uma dessas coisas. Ela mexeu mais no baralho. O cheiro da vela, misturado com incenso, me dava uma tontura boa. Era como se eu tivesse entrado num túnel, um túnel com uma voz guia, me levando apenas para um caminho. Te contaram que os ciganos são livres, querida, mas esqueceram de dizer que essa liberdade veio da dor. Desde que saíram da Índia, fomos vistos como estranhos, bruxos, vadios, espiões. E onde a gente parava vinha um rei, um papa ou um marquês com um papel na mão dizendo "fora daqui". Ela virou uma carta com uma figura em chamas. Na Europa, queimaram os nossos como se fossem lenha. Na Romênia, escravizaram-nos por quase 500 anos. E no nazismo, fomos levados aos campos de concentração. 500.000 mortos no Porrasmos. Já ouviu falar? Nunca, eu não fazia ideia do sofrimento dos ciganos. Porrasmos significa a devoração, querida, em romani. Mataram gente nossa sem nem dar nome. E hoje, quem lembra da gente? É como se apagassem vocês e sufocassem a sua história. E mesmo assim, a gente dançou, querida. Dançou para esconder a dor, para segurar os mortos dentro da memória. Dançou para lembrar que existia vida. Porque, minha flor, dançar também é resistir. Ela se levantou. Fez um giro leve, só com as mãos no ar. A sua bela saia vermelha, com bordados dourados, rodopiou. E aquilo me encantou. Parecia que ela invocava alguém, ou vários alguéns. Pronto, Rosa. O que eu podia te contar hoje, eu contei. O resto você dança. Dançar? É, porque tem história que não se escuta com o ouvido, querida. Tem história que só o corpo entende. Mas e se eu errar o passo? Aí você faz como o nosso povo. Improvisa, querida, mas não para. Ela me entrega um espelhinho pequeno, decorado com pedrinhas coloridas. Acalme seu coração, Rosa. As coisas vão se aprumar. A espiritualidade está com você. E esse espelhinho é para quando você esquecer quem você é. Se olhar e relembrar. Você é filha do caminho, Rosa. Saindo da tenda, sussurrando para si mesma. Filha do caminho e de si mesma. Galera, não sei se vocês estão perdidos ainda, mas deve estar se perguntando, né? Aonde diabos vai chegar essa história? Mas enfim, agora contextualizando, o episódio de hoje vai falar sobre os povos ciganos e a dança cigana. E aí, depois dessa jornada com a Rosa Madalena e a cigana Mirna, tá mais do que na hora da gente colocar os pingos nos is e entender melhor de onde vem toda essa história. É isso. Quando a gente fala de povos ciganos, na verdade estamos falando de uma diversidade enorme de grupos como os Roma, os Sinti, os Kalon e os Manuche, por exemplo. Mas todos eles têm uma origem comum lá na região de Punjab,
no norte da Índia. Inclusive, essa região é uma região que fica no noroeste da Índia, próximo ali da Caxemira, que é aquele território de disputa entre a Índia e o Paquistão. Então, nessa macro-região, né, que saem os povos ciganos, né, o que a gente conhece hoje como povos ciganos. Isso mesmo. E aí eles começaram a migrar entre os séculos 9 e 11 e foram atravessando a Ásia, chegando à Pérsia, ao Império Bizantino e finalmente à Europa. Não foi um passeio turístico, não. Foi por causa de conflitos, perseguições, miséria. A escolha era resistir ou desaparecer. Desde os primeiros registros de sua presença na Europa, os ciganos foram recebidos com desconfiança, sendo classificados como estrangeiros permanentes, praticantes de costumes estranhos e resistentes à sedentarização compulsória. Ou seja, eles não se fixavam no território para sempre, né? Uhum. Durante a Idade Média, surgem as primeiras legislações que associavam os ciganos às práticas de bruxaria, vagabundagem ou espionagem, que a Mirna comentou lá durante o atendimento da Rosa. Então, as primeiras leis que de alguma forma criminalizavam a postura dos ciganos, né? Em vários reinos europeus essas leis surgem, especialmente no século XV e no século XVI. Sua presença, de modo geral, foi criminalizada. Eles foram perseguidos, escravizados, expulsos e executados. E os ciganos resistiram com força, viu? Mesmo com expulsões, leis absurdas e até a escravização. Na Romênia, por exemplo, os ciganos foram escravizados por quase 500 anos. Isso desde do século XIV até o século XIX. E o pior é que essa exclusão não ficou lá no passado. Durante o nazismo, os ciganos foram perseguidos e assassinados nos campos de concentração. E esse genocídio é chamado de porragmus, que significa devoração em romani. Isso. Então, no século XX, eles sofreram um novo genocídio, né, uma nova violação do que hoje a gente reconheceria como direitos humanos. E, além disso, lembra que nos episódios anteriores a gente comentou sobre a questão do Holocausto? E se a questão do Holocausto é devidamente reconhecida, documentada, estudada e divulgada, o porragmus é muito pouco falado de modo geral. A gente sempre pensa que o regime nazista perseguiu judeus apenas, né? E acaba não falando dessas outras perseguições que houveram. Então é muito importante mencioná-las também, né, Vi? Sim, com certeza. E apesar de tudo isso, os povos ciganos mantiveram uma cultura viva, rica e diversa. E aí foi muito baseado na oralidade, na música, na dança, na espiritualidade, na força da comunidade, né? E apesar dessa opressão, os povos ciganos desenvolveram formas próprias de transmissão de saberes e da manutenção dessa cultura por meio dessa oralidade, né? Então eles, por meio disso, por meio do nomadismo e dessa estrutura familiar deles com base comunitária, eles conseguiram transpassar ali seus saberes e sua cultura. Essa resistência cultural foi fundamental para a sobrevivência, ainda que marcada por adaptações às múltiplas realidades políticas e sociais dos países por onde passaram. Ao longo dos séculos, os ciganos construíram subgrupos com características distintas, influenciados pelas regiões em que se estabeleceram. E aí se destacam os Roma, mais numerosos no leste europeu, os Sinti, predominantes na Alemanha e na França, os Calon ou Calé, comuns na Península Ibérica, e os Manouche, no norte da Europa. Todos compartilham traços linguísticos derivados do romani, códigos de condutas internos, como o respeito aos marimi, que seria um princípio de pureza, e modos de vida historicamente itinerantes. Contudo, a construção de uma imagem unificada e negativa dos ciganos enquanto nômades por escolha, ou povo errante, obscurece o caráter forçado de muitos de seus deslocamentos. A migração foi muitas vezes uma estratégia de fuga, de sobrevivência e de reexistência frente às legislações excludentes dos Estados-nações em formação. A marginalidade cigana, portanto, não é natural, mas histórica, produto de séculos de racismo institucionalizado, estigmatização e políticas de assimilação cultural forçada. Cara, tem um trecho da historiadora Débora Karpovics, que eu gosto muito. Débora, desculpa se eu falei o seu sobrenome errado, tá? Mas é isso.
ela fala que a história cigana é uma arqueologia da permanência, ou seja, é uma história que sobrevive mesmo quando tentam apagar. Bonito isso, e porque é exatamente o que a gente viu na história da Rosa. Mesmo nos momentos mais difíceis, tem uma ancestralidade ali que grita, que dança, que gira e que resiste, né? E aí, acho que vale a gente pontuar também, só para ficar mais claro, que então o que a gente está tentando resumir aqui é que apesar dessas várias migrações fazerem com que a gente ache que os ciganos são sempre andarilhos, e de fato, em certo ponto eles só são andarilhos, eles fazem essas várias migrações, eles estão se deslocando no território, porque eles também são vítimas de diversas opressões que fazem com que eles saiam desse território, né? Que eles não se estabeleçam, porque eles são sempre o outro, o estranho. E a tendência é que, de alguma forma, eles sempre sejam levados a esse lugar. E quando a gente pensa sempre no estigma, então, o cigano é andarilho porque ele quer, a gente esconde os motivos que fizeram ele ser andarilho, porque a gente não fala, ele é andarilho porque aconteceu isso, porque eles foram escravizados em tal lugar, e nananã, né, Vi? Sim, isso mesmo, eles não são esses nômades por escolha, né, não é como eles não quiseram nunca se fixar em um lugar e quiseram sempre estar nessa vida boêmia, viajando pelo mundo, não foi isso, né, não foi bem por aí, eles tiveram seus motivos. A chegada dos povos ciganos ao Brasil está diretamente relacionado às políticas de expulsão e perseguição praticada em Portugal, nos séculos XV e XVI. E aí os primeiros registros oficiais da presença cigana em território brasileiro datam ali de por volta de 1574, quando o rei português Dom Sebastião autorizou o envio dos ciganos, condenados à deportação, como forma de uma limpeza social da metrópole. E aí esses indivíduos, eles eram, em sua maioria, da etnia Calon, tradicional da Península Ibérica. Isso, Península Ibérica, que é a região onde fica Portugal e Espanha. E aí, durante o período colonial, os ciganos foram enquadrados nas mesmas categorias de marginalidade que outras populações não integradas ao projeto civilizatório europeu, ou seja, eles foram enquadrados juntos aos indígenas, africanos e mestiços. Embora livres legalmente, foram alvos de leis e restrições específicas. Em 1686, um alvará régio proibiu explicitamente a permanência dos ciganos no Brasil, estabelecendo penas de degredo perpétuo. Em 1755, o Marquês de Pombal reforçou medidas de controle e repressão, obrigando-os a fixar residência e proibindo o uso da língua romana. Aí só para esclarecer, esse termo degredo perpétuo seria o exílio, né? Então eles eram expulsos de lá permanentemente. Uhum. E aí mesmo assim, os ciganos se espalharam pelo território colonial, especialmente pelas regiões de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Ao longo do século XIX, já havia menções constantes da presença cigana em registros policiais e administrativos. Essa presença foi marcada por estigmas associados à feitiçaria, charlatanismo, roubo e desvio de conduta moral, o que fomentava a vigilância constante do Estado e das elites locais. E a oralidade e o nomadismo, pilares da cultura cigana, colidiam com o projeto civilizatório escravocrata e centralizador do Império. Com a proclamação da República em 1889 Isso. e a posterior modernização do Estado brasileiro, os ciganos permaneceram à margem das políticas públicas. A primeira tentativa oficial de contagem da população cigana foi acontecer só em 97, ou seja, mais de 100 anos depois, por meio de uma pesquisa parcial da Fundação Cultural Palmares. Ainda hoje, o IBGE não dispõe de dados precisos sobre o número de ciganos no país. O IBGE, aquele instituto que de vez em quando bota para bater na porta da sua casa um pessoal de roupa azul para fazer perguntas sobre a tua vida e te dá um documentinho para você assinalar quantas TV você tem em casa, enfim, lembram disso, né? Essa galera aí. Eles não têm estimativas muito precisas, mas o que eles têm lá apontam cerca de 500 mil pessoas vivendo em acampamentos, casas ou assentamentos urbanos e rurais que se declaram ciganos. E aí, apesar desse histórico de exclusão, os ciganos no Brasil
desenvolveram formas híbridas de resistência e adaptação, né? A religião, o comércio, a medicina alternativa, as festas e rituais de passagem. Também tem a transmissão oral de histórias, e eles formam a base da sua sobrevivência. Agora, se tem um jeito de entender essa tal arqueologia da permanência, é pela dança. Porque quando uma cigana dança, ela não está só apresentando, né? Ela está contando uma história. História essa que é passada de geração em geração, sem precisar de livro, sem precisar de aula formal. A dança cigana, embora frequentemente reduzida a um espetáculo exótico nos palcos contemporâneos, é, para os povos ciganos, uma linguagem ancestral que articula memória, espiritualidade, comunicação não verbal e resistência. Ela não é apenas estética, é rito, tem transmissão de valores e também estratégia de preservação identitária. A dança cigana tradicional ela é profundamente marcada pelo improviso, que incorpora gestos, giros, palmas, saias, rodadas, né? E objetos simbólicos como leques, pandeiros, velas e até espadas. Esses elementos eles têm significados que vão além da técnica, né? Eles representam os ciclos da natureza, proteção espiritual, transformação e conexão com os ancestrais. Então, assim, a dança ela se organiza em torno de códigos invisíveis que variam de um grupo para o outro. Não há, portanto, uma dança cigana única, mas sim múltiplas linguagens coreográficas que se expressam em histórias distintas, né? Então, cada passo, cada volta da saia, cada estalo do pandeiro tem um significado. E aí é uma linguagem corporal que fala sobre o nascimento, transformação, luta, amor, fé e também resistência. E o mais bonito é que essa dança se adaptou. Quando os povos ciganos chegaram ao Brasil, a dança cigana foi se misturando com outras expressões brasileiras e latino-americanas. Pegou um pouco do flamenco, um pouco do teatro popular e até do samba. Então, depois disso, nasce o que alguns pesquisadores chamam de dança cigana cênica brasileira, que é um caldeirão cultural onde tradição e reinvenção se abraçam. Claro, e tem controvérsia, óbvio. Tem gente que acha que essa dança cigana cênica perdeu o seu sentido espiritual quando foi parar no palco. Mas tem quem diga que não importa. Onde quer que ela esteja, dançar já é resistir, sabe? É permanecer. Exato. E aí alguns grupos de dança em academias, escolas de arte, eventos públicos, ajudam a difundir a simbologia cigana, ainda, claro, né, que por vezes esvaziada do seu conteúdo espiritual original. Mas, por outro lado, em espaços comunitários ciganos, especialmente em festas de padroeiros, encontros familiares ou celebrações internas, essa dança ela se mantém e seus traços tradicionais também se mantêm, né, como forma de fortalecer esses laços, renovar compromissos culturais. Então, assim, a música com violinos, palmas, sanfonas, instrumentos de sopro é sempre um elemento essencial da dança, que conduz uma corporalidade ao mesmo tempo livre e codificada. E é isso que faz da dança um ato político. Algo que não podemos esquecer é o apagamento da história cigana nos currículos escolares. É uma das formas mais eficazes de negação de sua existência histórica e política. Nas escolas brasileiras, a presença cigana é ignorada ou tratada como folclore exótico, dissociada das violências estruturais que os afetam. Essa omissão, por sua vez, compromete a possibilidade de reconhecimento e respeito por parte da sociedade não cigana. Sim, aí o silenciamento ele também se manifesta na criminalização simbólica dos ciganos, né? Então sabe aquela imagem do cigano trapaceiro, ou da mulher sedutora, ou do homem nômade, que recusa o trabalho formal e está enraizado em discursos midiáticos, né, discursos policiais e até mesmo em políticas públicas. Essa construção imagética, ela desumaniza os sujeitos ciganos que transforma eles em estereótipos que justificam sua exclusão. E lembra da Rosa Madalena? Pois é, quando ela começou aquele giro com a cigana Mirna, ela não estava só dançando, ela estava tocando numa história de muitas outras mulheres, de muitas outras vidas. E é nesse giro que a Rosa começa a se reconectar com aquilo que estava apagado, mas não morto. Porque a cultura cigana é isso, né? Um espiral de memória que insiste em resistir. Nossa, que bonito! Agora que você já entendeu que a dança cigana é muito mais do que um espetáculo de
saia rodando, que tal uma curiosidade para fechar com chave de ouro esse babado histórico? O babado é forte, viu? E pra começar, você sabia que as palavras como mandingueiro, migué e até dar o calote têm origem nos estigmas construídos contra os ciganos? A língua romani, que muitos ciganos falam ou já falaram, deixou marcas no nosso vocabulário, mesmo que a gente não perceba. É tipo herança linguística que passou por nós sem ser reconhecida. Outra coisa, a figura da cigana lendo as mãos, aquela prática da quiromancia, ou jogando cartas, não é só misticismo de novela não, tá? A leitura da palma de mão, o baralho cigano e até a bola de cristal fazem parte de sistemas complexos de crença e espiritualidade milenar cigana, especialmente entre as mulheres. E tem a astrologia cigana, viu? 12 signos, como a rosa, o punhal, a coroa e o sino. Cada um com o seu simbolismo. E é sério, tem muita gente que consulta esse horóscopo todo mês. E a gente não pode esquecer de Sara Kali, a santa dos ciganos. Ela não é reconhecida oficialmente pela igreja, mas a sua devoção é fortíssima, principalmente no sincretismo com festas afro-brasileiras aqui no Brasil. Isso. E olha essa, em muitas festas populares brasileiras, como São João e as Romarias, tem gente usando roupa, brinco, saia e lenços com influência direta da estética cigana, mesmo sem saber, tá? Por fim, vale mencionar o uso do termo povo do caminho ou povo da estrada, para se referir aos ciganos. Essa expressão, recorrente nas comunidades ciganas brasileiras, remete ao nomadismo ancestral e à ideia de que a vida cigana é marcada não por um destino fixo, mas por trajetos, encontros e passagens. É no movimento que os ciganos constroem sua identidade, certo? Uma identidade que se reinventa sem perder o elo com seus ancestrais. Ou seja, o povo cigano está mais presente no nosso cotidiano do que a gente imagina. E mesmo com tanto apagamento, eles seguem resistindo. Nas feiras, nos ritos, nas danças, nas histórias que se recusam a morrer. Então, da próxima vez que você ver uma cigana dançando, lembra, cada gira é um grito de liberdade, cada passo é uma memória viva e cada saia rodando é um manifesto. Agora, se você vê uma cigana lendo a mão, fazendo ali a quiromancia, corre para descobrir quantos filhos você vai ter, porque isso é muito legal. Eu tenho uma amiga que faz isso. E segundo ela, eu vou ter 2 filhos. Como? Eu ainda não sei. Mas um dia eu descubro, ok? E também ela falou que eu vou viajar pouco, tá? Eu queria ser uma pessoa viajadeira. O que não faz sentido, porque eu vou viajar muito. E aí? E agora? Será que eu vou virar aeromoço? E aí, seus fofoqueiros? Espero que vocês tenham gostado desse episódio, mas se vocês acharem interessante aí a história do povo cigano, presta atenção por onde vocês andam, porque o caminho que a gente vai pegar na próxima semana, meus amigos... Quem tem medo pode ir se preparando, porque na semana que vem a gente vai conhecer uma história muito pior do que a Bruxa de Blair. O próximo episódio vai ser de apagar a luz e acender as velas. E é uma história tão tenebrosa que assusta criancinhas até hoje. Então cuidado! Se você for pra Europa, evite florestas, tá? Beijinho. E não esquecem que a fofoca é de segunda. Beijo, gente! Tchau. Tchau.